Jerusalém, ano 30 depois de Cristo, pouco antes da Páscoa. O sol ainda não esquentou as pedras da cidade, mas as ruas já estão cheias. Peregrinos chegam de todas as direções. Se você estivesse ali, veria túnicas claras, ouviria o som dos animais, sentiria o cheiro do pão sendo assado. Mas há um detalhe que nenhum pintor jamais retratou. A cidade inteira produzindo algo que ninguém gosta de mencionar. Jerusalém no século I não era uma cidade com esgoto no sentido que conhecemos. Era uma cidade de pedra calcária, calor seco, e uma densidade humana que, durante a Páscoa, multiplicava por vários a população normal. Estima-se que nos dias de festa a cidade recebia dezenas de milhares de peregrinos. Todos com as mesmas necessidades fisiológicas básicas. E a infraestrutura para lidar com isso era, no mínimo, rudimentar. Os bairros mais abastados da cidade alta, onde viviam sacerdotes e famílias de elite, tinham fossas escavadas sob as casas, canalizações simples de pedra que escoavam resíduos para fora do ambiente doméstico. Arqueólogos encontraram evidências dessas estruturas no bairro herodiano de Jerusalém, escavado extensamente a partir da década de 1970. Havia algum planejamento. Havia algum cuidado com o escoamento. Mas a maior parte da população não vivia ali. Vivia em casas menores, em vielas estreitas, em áreas onde o acesso a fossas privadas era limitado ou inexistente. Havia latrinas públicas, algumas com influência romana, bancos de pedra sobre canais com água corrente ou sobre fossas abertas. Mas o número era insuficiente para a demanda, especialmente nos períodos de peregrinação. O solo seco absorvia o que podia. O calor fazia o resto. E as moscas, que nenhuma ilustração bíblica jamais incluiu, estavam em toda parte. Isso não é um detalhe menor. É o cenário físico real onde se passam as histórias que conhecemos. Agora recua um pouco. Sai de Jerusalém e vai para o norte, para Galiléia. Para uma aldeia chamada Nazaré. Nazaré não tinha aqueduto romano. Não tinha termas públicas. Não tinha latrinas de pedra com escoamento. Era uma aldeia rural com algumas centenas de habitantes, casas de pedra calcária e argila, sem a infraestrutura que Roma havia construído em cidades maiores como Séforis ou Cesareia Marítima. É nesse lugar que Jesus cresceu. É com essa realidade no corpo que ele se formou como pessoa. Nas aldeias como Nazaré, as latrinas ficavam fora das casas, afastadas da área de convivência. Fossas escavadas, cobertas quando cheias, substituídas em outros pontos do terreno. Durante viagens, o procedimento era ainda mais direto. Os campos, os arbustos, o terreno aberto. E aqui aparece algo que surpreende muita gente. Essa prática não era apenas uma solução prática de higiene. Ela tinha uma fundação religiosa explícita. No livro de Deuteronômio, no capítulo 23, a lei de Moisés instrui o povo a fazer suas necessidades fora do acampamento, com uma estaca para cobrir os dejetos, porque o Senhor caminha no meio do acampamento. A distância física entre o corpo e seus resíduos era, ao mesmo tempo, a distância entre o sagrado e o que precisava ser mantido separado do sagrado. Era teologia espacial. O território onde a comunidade habitava tinha que ser mantido em ordem não apenas por razões práticas, mas porque esse território tinha um status. Deus estava ali. E o corpo humano, com todas as suas funções, precisava ser gerenciado dentro dessa lógica. Isso nos leva ao centro de tudo que precisa ser entendido para que as histórias do Evangelho façam sentido completo. No mundo judaico do século I, havia uma distinção que organizava praticamente tudo. Em hebraico, tahor e tamé. Puro e impuro. Mas esses termos não significam o que o mundo moderno tende a imaginar. Impuro, no sentido ritual, não é sinônimo de pecaminoso. Não é necessariamente algo moralmente errado. É um estado. Um estado temporário que precisa de correção antes que a pessoa possa participar plenamente da vida religiosa e social da comunidade. Tocar um cadáver tornava alguém ritualmente impuro. Ter certos tipos de doença de pele tornava alguém ritualmente impuro. A menstruação tornava uma mulher ritualmente impura. O parto tornava a mãe ritualmente impura. Uma emissão seminal tornava um homem ritualmente impuro.
O contato com os fluidos e resíduos do próprio corpo entrava nessa estrutura de classificação. A solução era a purificação. E a principal forma de purificação era o banho de imersão, feito numa estrutura específica chamada mikve. Um tanque escavado na rocha, com capacidade suficiente para conter água até a altura do corpo inteiro, permitindo a imersão completa. Os arqueólogos encontraram centenas desses tanques em toda a Palestina. Em Jerusalém, próximos ao templo, dezenas deles lado a lado, para dar conta do fluxo de peregrinos que precisavam se purificar antes de entrar no espaço sagrado. Em Cafarnaum, em Jericó e também em Nazaré. Isso não era uma prática da elite religiosa. Era a rotina de pessoas comuns. Um homem saía da latrina. Voltava para casa. Se houvesse necessidade de purificação, caminhava até o tanque de pedra. Descia os degraus. Mergulhava. Saía. Seguia o dia. Era um gesto cotidiano. Repetido. Incorporado na vida como o ato de comer ou dormir. E era, ao mesmo tempo, um gesto que marcava fronteiras entre estados, entre condições, entre quem podia circular livremente e quem precisava esperar. E agora, com tudo isso instalado, pensa numa cena específica. Uma mulher em Jerusalém. Ou talvez em Cafarnaum, os evangelhos não são unânimes no lugar. Uma mulher que sangrava havia 12 anos. 12 anos com hemorragia contínua. Pensa no que isso significa dentro do sistema que acabamos de descrever. Durante a menstruação, a lei considerava a mulher ritualmente impura. Qualquer pessoa que a tocasse também se tornava impura. Qualquer superfície onde ela sentasse ou deitasse também se tornava impura. Para uma mulher com sangramento crônico, esse não era um estado de 7 dias por mês. Era o estado permanente. 12 anos sem poder tocar as pessoas da sua família sem torná-las impuras. 12 anos sem poder entrar nos espaços do templo. 12 anos vivendo numa espécie de fronteira invisível que a separava da comunidade. O texto diz que ela havia gastado tudo com médicos. Que nenhum tratamento havia funcionado. Que ela estava, de certa forma, esgotada em todas as direções possíveis. E então ela se coloca na multidão. Uma multidão comprimida nas ruas de pedra, corpos juntos, o calor do sol, o barulho. Ela se aproxima por trás. E toca a borda do manto de Jesus. Só a borda. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia que estava tocando um homem em público, estando no estado em que estava. Ela sabia que, segundo as regras que organizavam aquele mundo, ela o tornava impuro ao tocá-lo. E então Jesus para. Pergunta quem o tocou. Os discípulos acham a pergunta absurda numa multidão daquele tamanho. Mas ele insiste. E ela se apresenta, tremendo. A impureza não contamina ele. A restauração parte dele. A direção do fluxo muda completamente. E essa inversão não é um detalhe. É o centro da cena. Pouco tempo depois, ou em outro momento do ministério, dependendo do evangelho que você lê, aparecem os fariseus com uma questão. Os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos do jeito que a tradição dos anciãos mandava. E eles queriam saber por quê. Aqui, de novo, é preciso entender o que estava em jogo. A lavagem das mãos antes das refeições não era higiene no sentido moderno. Era um rito de transição. Uma ablução com uma quantidade específica de água, de uma maneira específica, que marcava a passagem do espaço comum para o espaço sagrado da refeição. Era um marcador de identidade. Uma forma de dizer somos este povo, seguimos estas regras, nos distinguimos dos outros. Jesus responde citando Isaías. Fala de pessoas que honram Deus com os lábios enquanto o coração está distante. E então vai mais fundo. Diz que nada que entra no homem por fora pode torná-lo impuro. Que o que contamina um homem é o que sai de dentro, do coração. E Marcos, num comentário de alcance imenso, acrescenta que com isso Jesus declarava puros todos os alimentos. Numa única fala, séculos de distinções alimentares que eram também distinções sociais, que separavam quem podia sentar à mesma mesa de quem não podia, que definiam o dentro e o fora de uma comunidade, eram revisitados por completo. Então,
Voltando à pergunta que abriu tudo isso. Onde Jesus ia ao banheiro? Como qualquer homem judeu do interior da Galiléia no século I. Latrinas externas quando estava em Nazaré. Campos e terrenos afastados durante as viagens. Estruturas públicas nas cidades maiores. E depois, quando o sistema de pureza exigia, um banho de imersão num dos tanques de pedra que existiam em praticamente toda a comunidade judaica da época. Não há mistério nisso. Não há nada que precise ser escondido. Há apenas a realidade de um corpo humano vivendo num mundo físico específico, dentro de uma cultura que levava esse corpo muito a sério. Naquele mundo, o corpo tinha consequências sociais enormes. Sangrar criava fronteiras. Adoecer criava fronteiras. Tocar um morto criava fronteiras. Comer com as pessoas erradas criava fronteiras. E Jesus passou o ministério inteiro cruzando exatamente essas fronteiras. Tocando quem não devia ser tocado. Comendo com quem não devia ser comido junto. Parando no meio da multidão quando alguém que não devia tocá-lo o tocou. Num mundo onde o corpo podia separar pessoas, ele escolheu tocar. E talvez seja impossível entender a força desse gesto sem entender primeiro o mundo físico em que ele aconteceu.